Olá, galerinha do sexto ano, que bom que estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Estava ansiosa para rever vocês. Hoje a nossa aula começa com os pronomes, isso. Nós vamos estudar hoje os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Mas o que é isso, professora? A gente vai ver agora. Vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é reconhecer o emprego dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, certo? Ao longo da aula eu vou explicando. Depois nós vamos estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vamos lá! Quando escrevemos ou falamos, utilizamos muitas vezes certas palavras para substituir ou acompanhar o nome das pessoas, objetos, sentimentos e muitas outras coisas, Então, vamos descobrir que palavrinhas são essas que nós utilizamos. Isso mesmo, são os pronomes, Pronome é a palavra que substitui o nome, certo? São palavras que acompanham o substantivo, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a ele, certo? Nós vamos ver isso tudo agora nessa aula. Porque o pronome, professora, ele substitui o nome. Por quê? Para não haver uma repetição de, por exemplo, Ana foi ao parque. Ana foi com sua prima. Ana brincou bastante. Veja, eu repeti o nome de Ana umas 3 vezes, Ana, Ana, Ana. Então, eu posso repetir pelos pronomes. Ana foi ao parque, ela foi com sua prima. Ambas se divertiram. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Primeiramente, vamos ver o que são pronomes pessoais, Pronomes pessoais, existem 2 tipos, O do caso reto e o do caso oblíquo. Então, eu tenho aqui um quadro para vocês compreenderem melhor. Veja, nesse quadro nós temos primeiro um número, que é singular e plural. Nós vimos esse número na aula sobre verbo, certo? Eu sei que vocês assistiram. Depois nós temos a pessoa. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. Quem são essas pessoas? São os pronomes. Quais são os pronomes do caso reto, professora? Eu, tu, ele ou ela. Ô, professora, mas aí não seria uma quarta pessoa, ele ou ela? Não, ele ou ela é uma pessoa só, ok? Depois nós temos os pronomes oblíquos. Na primeira pessoa do singular, me, mim, comigo, certo? Você fala essas palavras, não fala todos os dias, esses pronomes, fala assim, tá vendo? Isso faz parte do seu dia a dia. Depois nós temos a segunda pessoa, do singular dos pronomes oblíquos, que é ti, contigo. E temos a terceira, que é se, si, consigo, o, a, li. Veja, mas professora, isso está ficando complicado? Não, não está, veja. Você vê eles dentro do texto, você fala todos os dias. Nós temos no plural, que é o número, nós temos a primeira pessoa do plural. É uma pessoa só? Não, nós, certo? São várias pessoas. Do pronome oblíquo, nós temos a primeira pessoa do plural, nós, conosco. Nós temos a segunda pessoa do plural, vós, dos pronomes reto, e dos oblíquos, vos, convosco. E da terceira pessoa do plural, eles ou elas. E o pronome oblíquo, se, si, consigo, os, as e lis. Vamos ver isso tudo dentro do texto, certo? Vamos lá. Continuemos. Pronomes pessoais retos, ou seja, do caso reto, vocês podem ver assim também, essa nomenclatura. Pronomes pessoais do caso reto, certo? São aqueles que desempenham a função de sujeito nas orações. Isso mesmo, eu sou o sujeito. Eu posso ser o sujeito das orações. Por exemplo, eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Veja, nós temos aí 2 pronomes do caso reto. Eu e ela, certo? Eles 2 estão na primeira pessoa do singular, esses 2 pronomes. Nós acabamos de ver lá naquele quadro. Vamos seguindo. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Isso mesmo.
são aqueles que se referem às pessoas do discurso e funcionam como complemento do enunciado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós já falamos sobre as pessoas do discurso na nossa aula sobre verbo, certo? Exemplo, isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. Olha aí, o pronome pessoal do caso oblíquo. Lembra lá naquele quadro que nós vimos me pedir desculpas? Isso mesmo. Continuemos, né? As nossas aulas. Nós temos pronomes pessoais retos. Veja, o número, singular e plural, a pessoa e o sujeito. Isso é para a gente compreender, né? Que eu disse, falei lá do sujeito. A primeira pessoa do singular, nós temos a primeira, segunda, terceira, que é eu, tu, ele ou ela, certo? É o sujeito da oração. Mas nós estamos falando aqui de pessoas no discurso também. E nós temos do plural, né? Nós, vós, eles ou elas, ok? Só para vocês compreenderem quem é o sujeito, nesse caso é nós, vós, eles ou ela, ok? Vamos seguir. Eu trouxe uma coisa aqui bem interessante para vocês. Ô, professora, por que não aparece você na questão dos pronomes, do caso reto? É ele, eu, tu e ele, não eu, você e ele. Vamos entender, né? No português falado em algumas regiões do Brasil, não é comum o uso do tu e do vós para indicar a segunda pessoa, certo? Do discurso. Em seu lugar, costuma-se usar os pronomes de tratamento você e vocês. Então, veja bem, o você, ele não é um pronome do caso reto nem do caso oblíquo. Ele já é um pronome de tratamento, isso mesmo. O que são pronomes de tratamento, professora? Nós vamos ainda estudar sobre eles na próxima aula, tá certo? Fiquem aí com a curiosidade. Por exemplo, eu gosto muito de ti. Eu gosto muito de você. Viu a frase? De ti, de você. Eu trouxe aqui um conto para a gente trabalhar os pronomes, né? No caso, não é um conto, né? A gente vai ler o trecho de um diário íntimo. O conto foi na aula anterior. Hoje nós vamos ler o do diário íntimo. Vocês sabem o que é um diário? Um diário íntimo, certo? O diário íntimo é um caderno ou um diário mesmo que vende, né? Que as pessoas elas colocam as suas experiências de vida e são coisas que só aquela pessoa pode ter acesso. Por exemplo, ela coloca lá suas ansiedades, seus desejos, seus sonhos, né? As suas decepções. Tem pessoas que vão escrevendo tudo isso assim no diário e deixando registrado, certo? E o texto, né, do diário é o Diário de Carol, de Inês Stanicieri. Isso mesmo. Bora lá. Segunda-feira, veja, o diário, né? Quando a pessoa vai escrever o diário íntimo, normalmente elas colocam o dia e a data. Hoje, nesse aqui, ela colocou o dia. Vamos ler comigo. Segunda-feira. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto e uma cartinha da minha mãe. Viu só? Diário. Que maneiro! Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Foi a maior invasão do mundo. Achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o único espaço que eu tenho e que é só meu. Escrevo só as minhas coisas íntimas. Não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Arrebentou! Nhaque! Veja, o texto é muito legal. Veja como que se escreve um diário íntimo, né? Não aconteceu esse fato na segunda-feira, foi um fato muito marcante, né, para a personagem, e ela foi lá, escreveu e relatou em seu diário.
Vamos para a atividade agora. No diário, a linguagem empregada na maior parte das vezes veja, que ela usou, né, algumas linguagens. Será que ela usou gíria, professora, lá naquele... Vamos ver se a linguagem ela é formal ou ela é informal. No caso desse diário íntimo dela, ela mesclou, né, as linguagens, né, com a linguagem formal e informal. Então, no caso, o diário, né, porque tem algumas gírias, algumas coisas lá, algumas expressões, algumas coisas não, viu, pessoal? Me desculpem, algumas expressões. Então, o diário, ele trata mais da linguagem informal, certo? Vamos lá. Lê esse trecho do diário de Carol. Eu confesso que também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal. Quais palavras foram utilizadas para substituir ou acompanhar Carol e mãe? Então, que palavras são essas? Quais os pronomes, no caso, né, foram utilizados aí? Vocês conseguem identificar? Eu vou dar um tempinho aí para vocês. De cara aqui nós temos logo olha. Isso mesmo, a correção aqui, eu, né, é um pronome. Da primeira pessoa do caso reto, do singular, né? Confesso que eu também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha. A gente não vê essa questão de meu, minha, mas também é um pronome, chama-se pronome possessivo, certo? Eu, de novo, né, gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Veja quantos pronomes ela empregou aí, né? Então, Carol, né? Os pronomes que substituem que ela fala, né? Sobre a mãe é eu e minha, e ela e dela que substitui a mãe, ok? Vamos seguindo. Os pronomes pessoais são aqueles que têm a função de indicar as pessoas do discurso. Veja quais são as pessoas do discurso. Eu trouxe isso aqui só para a gente relembrar, né? Nós falamos na aula sobre verbo das pessoas do discurso. Então, a primeira pessoa do discurso é aquela que fala ou escreve. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu, né? Eu que falo, eu que escrevo, certo? Qual é a segunda pessoa do discurso, né? Tu, aquela com quem se fala, ouve ou lê. Muito bem. E qual é a terceira pessoa, né? Aquela de quem se fala ou se escreve, ele ou ela, ok? Vamos lá. Na atividade 2, nós temos: identifique as pessoas do discurso no trecho do diário a seguir. Cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto e uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário? Que maneiro! Eu confesso que eu também estava triste. Não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela, mas dessa vez ela ultrapassou todos os limites. Eu sei que vocês já reconheceram alguns, certo? Então, vamos fazer logo essa correção. Cheguei. Na nossa aula sobre verbo, né? Então, cheguei, o pronome aí, né? Ele está oculto, né? No caso, eu, se a gente fosse conjugar o verbo, eu cheguei. Então, cheguei está na primeira pessoa do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Eu confesso que também estava triste. Olha o eu aí aparecendo novamente, né? Que é a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa nesse diálogo aí? É Carol, né? Aquela que fala ou escreve. Ela está escrevendo, né? O diário, está falando com o diário também. Viu só, diário? Que maneiro! E quem é o diário? O diário, nesse caso, é a segunda pessoa do discurso, né? É aquele com quem se fala, no caso, aquela com quem ela está falando, que ela está relatando, certo? Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Quem era? Ela, a mãe, né? Ela é a mãe da Carol. Então, ela é a terceira pessoa do discurso, aquela de quem fala ou se escreve. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula sobre pronomes oblíquos e pronomes do caso reto fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula de língua portuguesa. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!